Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Iven Construtora e Incorporadora, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Wollenweber, CFO. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Boa tarde. Agradeço a participação de todos na teleconferência da Iven para a apresentação dos nossos resultados do primeiro trimestre. Antes de passar pelos resultados operacionais e financeiros, eu gostaria de explicar rapidamente como a Iven se preparou para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus, no slide 2. Nós encerramos o primeiro trimestre com uma posição de caixa extremamente robusta de R$1 bilhão e o menor volume de alavancagem financeira dos últimos 5 anos, de apenas 22,5% de dívida líquida sobre o patrimônio. Nesse trimestre, nós tivemos uma geração de caixa positiva de R$31 milhões. Conforme foi publicado no Diário Oficial do dia 7 de maio, o setor de construção civil foi considerado atividade essencial. Adotamos rigorosas medidas de prevenção ao contágio em nossos canteiros, de forma a garantir a continuidade de nossas construções com satisfatória produtividade. Na unidade de negócio do Rio Grande do Sul, em função do Decreto Municipal de Porto Alegre, publicado no dia 25 de março, nossas obras na cidade ficaram paralisadas durante 5 semanas. No entanto, como a maioria dos serviços são terceirizados, o impacto financeiro acabou sendo marginal, fruto basicamente da ociosidade da equipe de campo responsável pela gestão dos nossos projetos em construção. Também nós estamos seguros que entregaremos todas as obras dentro do prazo contratual para os nossos clientes. Reforçamos nossas equipes de cobrança e estamos tendo sucesso em evitar o aumento dos distratos. Nossa equipe administrativa já está trabalhando quase que 100% em home office, com um impressionante nível de produtividade. Nos lançamentos do primeiro trimestre, nós tivemos um alto VSO de 44%. No entanto, a partir da segunda quinzena de março, passamos a ter um impacto negativo nas vendas, especialmente nas unidades de negócio de São Paulo e Rio de Janeiro. E, portanto, os efeitos da redução das vendas serão mais evidentes no segundo trimestre. No entanto, nós criamos uma campanha de vendas online com equipe dedicada e corretores dedicados a esse canal, com formalização 100% digital dos nossos contratos. Também instauramos um comitê de crise, de modo a monitorar de perto os pontos mais sensíveis da nossa operação e garantir o menor impacto econômico possível, reflexo da crise do Covid. Passando para os resultados operacionais, no slide seguinte, resolvemos segurar os lançamentos dos novos empreendimentos até ter uma visibilidade mais clara da extensão da pandemia. Portanto, no primeiro trimestre, lançamos apenas 95 milhões, percentual Iven, com VSO de 44%. Foram 2 lançamentos, um no Rio Grande do Sul e um em São Paulo. As vendas líquidas do trimestre, apresentadas no próximo slide, totalizaram 256 milhões e VSO consolidada de 12%. Vale destacar a redução nominal de 20% nos distratos em relação ao primeiro trimestre de 2019. No entanto, dado que as vendas brutas foram menores em função do baixo volume de lançamentos, o percentual de distratos sobre as vendas brutas acabou subindo para 22%. Das nossas vendas líquidas, 68% foi na unidade de negócio de São Paulo, 24% no Rio Grande do Sul e 8% no Rio de Janeiro. No próximo slide, nós abrimos nosso estoque. No trimestre, nós vendemos 111 milhões de estoque pronto. Dados os distratos de 71 milhões e a entrega de empreendimentos com unidade em estoque nesse trimestre, que representou 123 milhões, nós encerramos o trimestre com 884 milhões de estoque concluído, 46% do total, conforme pode ser observado no gráfico superior à direita do slide. Apesar de ser um percentual mais alto do que entendemos como adequado, a venda desse estoque continuará a contribuir positivamente para a nossa geração de caixa. Somando o VGV das unidades não vendidas em fase de construção, nós encerramos o primeiro trimestre com VGV total em estoque de 1,9 bilhão, que representa aproximadamente 14 meses de venda. Passando para o Land Bank no próximo slide, nós adquirimos 2 terrenos em São Paulo no primeiro trimestre, representando um VGV total
de 481 milhões. Importante reforçar que somos disciplinados na estratégia de compra de terrenos através de permuta financeira e, portanto, nós continuamos a buscar boas oportunidades de aquisição dentro de um cenário econômico mais desafiador. Temos um banco de terrenos bastante sólido, de 6,8 bilhões, sendo que mais de 80% adquirido via permuta. Num cenário de crise, como estamos vivendo, as permutas são uma importante proteção para o nosso negócio, pois não temos custo de carregamento e assim podemos tomar a melhor decisão de quando lançar esses projetos. Do nosso Land Bank, mais de 60% são terrenos adquiridos a partir de 2017. No próximo slide, nós apresentamos as entregas. Entregamos 2 projetos no primeiro trimestre, totalizando 352 milhões e 630 unidades. É importante enfatizar a excepcional qualidade dos nossos produtos, geralmente superando as expectativas dos nossos clientes. No próximo slide, nossa geração de caixa no trimestre foi positiva em 31 milhões, reduzindo ainda mais o nosso endividamento líquido sobre o PL para 22,5%. Encerramos o trimestre com caixa bastante robusto de mais de R$1 bilhão. Apesar do cenário mais conturbado, continuamos focados em melhorar nossos indicadores de eficiência, apresentado no slide seguinte. Estamos implementando iniciativas de redução de gastos administrativos, prevendo uma redução na receita derivada de um menor volume de vendas durante o período de confinamento. Nesse trimestre, o G&A ficou em linha com o quarto tri do ano passado, no entanto, em função de uma receita menor que o trimestre anterior, representou aproximadamente 8,5% da receita líquida. No próximo slide, entregamos uma receita líquida de 407 milhões nesse primeiro trimestre. O lucro bruto foi de 118 milhões e margem bruta ajustada de 32,8%. Do nosso lucro bruto, a unidade de negócio de São Paulo contribuiu com 77 milhões, Rio Grande do Sul com 36 milhões e Rio de Janeiro com 4 milhões. Importante salientar que estamos melhorando nosso lucro e margem bruta de forma consistente ao longo dos últimos trimestres. Sendo a margem REF um indicativo da evolução da margem bruta que será apropriada no nosso resultado, é importante destacar que as unidades de negócio de São Paulo e Rio Grande do Sul apresentam margens REF bastante saudáveis, de 37% e 33%, respectivamente. Como resultado final, entregamos no primeiro trimestre um lucro líquido de 36 milhões, representando um ROI anualizado de 8,7%. Agora eu gostaria de entrar na estratégia da Iven para cada uma de suas unidades de negócio no último slide. Na unidade de negócio de São Paulo, a partir de 2016, nós renovamos o modelo de gestão da Iven e mudamos nossa estratégia de compra de terrenos. Já lançamos 2,4 bilhões de VGV em linha com o novo modelo de negócio, um total de 15 empreendimentos, que apresentou um resultado espetacular com margem bruta média de 35%, versus 14% de margem dos empreendimentos com terrenos comprados anteriores a 2016 no modelo antigo. Excluindo 2 terrenos em São Paulo que iremos modificar o tipo de produto e provavelmente incorporar no modelo de parceria, 92% dos empreendimentos que iremos lançar em São Paulo a partir desse ano são terrenos já no novo modelo de negócio, onde nós esperamos excelentes margens e rentabilidade. Para a unidade de negócio do Rio de Janeiro, nós já entregamos 100% das obras e o nosso foco é a venda do estoque concluído. As margens desse estoque são baixas e acabam contaminando o resultado consolidado, mas será uma importante fonte de geração de caixa para a Iven. Já na unidade de negócio do Rio Grande do Sul, nós temos uma marca extremamente forte na praça e consolidamos mais de 35% do mercado de média e alta renda. Mesmo considerando os anos de crise no setor, Rio Grande do Sul vem entregando margens estáveis e saudáveis, em média de 30% de margem bruta ao longo dos últimos anos. Portanto, estamos convictos que estamos extremamente sólidos e bem preparados para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus. E com a melhora do ambiente econômico, estamos seguros que temos a estratégia correta e o time preparado para buscar níveis de excelência nos nossos resultados.
Agora eu passo a palavra para o Leandro Melnick, CEO da Even. Nesse momento de crise, pois cumprimos com disciplina nosso planejamento estratégico, no qual tem como premissa formar uma empresa preparada para momentos de adversidades crônicas. Esta é a forma real de colocar em prática nossa visão de longo prazo. A estratégia de termos uma empresa com estrutura de capital leve, sempre buscando a maior rentabilidade, como direcionador financeiro, nos levou, ao final do primeiro trimestre de 2020, estarmos na seguinte situação: uma alta solidez financeira, caixa robusto em torno de R$1 bilhão, um baixo endividamento, novamente nos deixando tranquilo para este momento. Fazendo uma leitura imobiliária, tentando projetar o pós-crise, preciso relembrar que a empresa adotou, a partir de 2016, no seu planejamento estratégico, algumas definições importantes. Decidimos estruturar uma empresa menor e mais rentável, menos lançamentos e somente onde somos realmente competentes, para não errar e, consequentemente, diminuir nosso risco. Hoje, temos 30 empreendimentos em construção, com aproximadamente 3.350 milhões de VGV. Estes projetos apresentam 72% do seu VGV vendido, tendo ainda prazo médio de 15 meses para a entrega das obras. Eu destaco que este ótimo desempenho foi obtido de lançamentos realizados durante a crise. Seguindo a mesma estratégia, hoje o nosso Land Bank é centralizado em São Paulo e Porto Alegre e altamente qualificado. Buscando mitigar o risco, o Land Bank está distribuído da seguinte forma: 71% no segmento residencial de média e alta renda, 20% no segmento residencial emergente, 3% no segmento comercial, que são algumas lojas ou conjuntos comerciais que compõem os nossos projetos, e 5% em loteamento. 84% do nosso land bank, do nosso banco de terrenos, é permutado. Desta forma, temos, nesse momento de crise, uma posição de segurança e, para o pós-pandemia, uma leitura positiva, visto que possuímos terrenos bem posicionados, em regiões consolidadas, que, por serem permutados, nos permitem aguardar o momento certo para o lançamento, sem um alto custo financeiro para carregá-los. Atuamos no mercado imobiliário de São Paulo e Porto Alegre, dois mercados que não irão deixar de existir, que estarão menos concorridos e com uma taxa de juros que nunca experimentamos, cenário no qual eu acho que terá um impacto muito mais positivo no nosso setor que alguns estão projetando. Obrigado, com isso eu dou sequência para as perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas somente para analistas e investidores. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Boa tarde, Leandro e Carlos. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à margem bruta, né? A gente vê uma melhora razoável na margem tri contra tri. E, aparentemente, olhando o breakdown que vocês abrem por região, o Rio de Janeiro melhorou bem, né? Queria entender se foi simplesmente uma função aí de queda nos distratos, algo mais específico, mas que explica essa melhora aí da margem no Rio. E a segunda pergunta, queria mais pegar um update de vocês, aí, como é que vocês estão vendo a operação no segundo tri, principalmente abril, e se tiverem uma coisinha de maio, como é que está o online, e principalmente como é que está a performance no Rio Grande do Sul, né, que pelo que a gente acompanha aqui, é uma região que
parece estar mais sob controle, né, e ter algum plano de reabertura. Então, queria saber se lá já está performando melhor do que em São Paulo e no Rio, por exemplo. Olá, Alex. Aqui é o Carlos. Eu vou começar respondendo a primeira parte da pergunta, né? De novo, o Rio de Janeiro, o nosso foco lá é a venda do estoque, né? Que nem eu comentei um pouco no discurso, a gente tem uma expectativa de uma margem relativamente baixa para vender esse estoque, mas é uma geração de caixa importante que vem para a companhia em função dessa venda. Nesse trimestre, pontualmente, a gente teve em janeiro a entrega do empreendimento que chama Rio Botafogo, no Rio. E como a gente teve economia de obra nesse empreendimento, e nós só revertemos essa economia na entrega do empreendimento, fez com que a margem pontualmente nesse trimestre fosse melhor. Então, a gente entregou uma margem bruta de 18%, sendo que a margem REF, que é o que sinaliza o que deveria entrar nos próximos trimestres no resultado, é em torno de 7%. Tá? Então, foi uma margem nessa unidade um pouco maior em função de economia de obra de entrega desse empreendimento em Botafogo. Assim, vou responder a segunda pergunta, Alex, que é interessante. Ainda só complementando a primeira colocação que fizeste, a nossa margem bruta, ela tem inclusive uma diminuição, vou chamar assim, técnica, pelo fato de nós fazermos permuta, que diminui bastante o risco. Na maioria das nossas operações, né, de cobertura em permuta, que também diminui um pouco a margem bruta, mas eu entendo que é um cálculo técnico. Mas, sobre a questão do desempenho nesses meses aí de pandemia, a gente está bastante positivamente impressionado, tanto no Rio Grande do Sul como em São Paulo. Nós vendemos, desde que migramos o nosso sistema para um sistema digital de venda, 100% digital, que a gente conseguiu, de forma bastante rápida, fazer essa migração. E até por ter sido, talvez, a primeira empresa no Brasil a migrar de forma tão rápida, certamente no Sul, nós conseguimos capturar a atenção dos corretores. Nós já vendemos em torno de 280 unidades e 170 milhões de reais durante a pandemia. Mas aí se soma aí março e abril, isso eu falo em Porto Alegre e São Paulo. Então, é um desempenho bem acima da nossa expectativa naquele momento, que se deu uma paralisação total do mercado, visto que o mercado imobiliário tem aquela venda bastante racional, que o cliente costuma visitar a unidade. Então, 280 unidades vendidas nesse momento, aí, nessas 8 semanas, de forma 100% digital, foi um desempenho abaixo do que seria, obviamente, o custo das vendas se não tivesse a pandemia, mas bastante satisfatório na nossa análise dentro desse atual momento. E isso que o Carlos comentou no início, a nossa surpresa positiva, de novo, ao enxergar a estrutura da empresa de back-office comercial conseguir desempenhar de forma bastante razoável os seus trabalhos nesse formato de home office com ferramentas que foram desenvolvidas para isso. Perfeito, Leandro e Carlos, ficou bem claro aqui. Próxima pergunta vem de Victor Tapia, do Bradesco BBI. Boa tarde, pessoal. Acho que até a primeira pergunta que eu tenho aqui vai em linha até com essa do Alex, né? Mais um follow-up. Assim, São Paulo e Rio Grande do Sul estão tendo essa performance melhor, né? Mas quando você acha assim, é difícil para ter uma visibilidade de lançamento assim também, mas entre essas duas praças, dado o cenário que a gente tem hoje, qual delas vocês imaginam que vai ser a primeira que vocês vão tatear, né, com os lançamentos, tá? E o segundo ponto, em relação ao land banking, vocês já estão com land banking aí de quase 7 bi, né, parte even, você até deu aí uma
uma abertura. Mas em relação às oportunidades, vocês estão vendo assim nessa entrada aqui de segundo trimestre aumentando as oportunidades, os terrenistas, enfim, os donos de terreno já estão sentindo a crise, estão mais propensos a querer negociar o terreno um pouco melhor? Como é que vocês estão vendo isso? Oi, Victor. Obrigado aí pela pergunta. Bom, a gente entende que os lançamentos, por óbvio, eles vão ser pautados pela volta do mercado. Um ponto que a gente destaca com frequência em relação a essa pergunta é que nós não temos hoje aquela pressão pelo lançamento, não tanto pelo caixa ou pelo fato de ter comprado o terreno em recursos, em dinheiro, em caixa e com custo de carreira. Isso, às vezes, é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença, principalmente quando tem uma situação dessas de crise adversa, que tu precisa esperar o momento adequado para o lançamento e conseguir ter uma estrutura de capital que possa ser feito essa espera, essa construção, sem que isso penalize a empresa, é muito raro no nosso setor. E isso faz parte de uma estratégia que a gente desenvolveu exatamente sabendo que o mundo e o Brasil é cíclico e entra em crise, a gente tem que estar preparado para ela. Nós estamos entendendo que existe uma chance de, no segundo semestre, voltar a ter espaço para os lançamentos. Os nossos projetos, que também está linkado com o nosso planejamento estratégico, hoje eles são projetos muito seguros, são projetos que não são de VGV extremamente grandes, ou seja, não são muitas torres e muitas fases do mesmo terreno, são em regiões mais centrais da cidade de São Atuanos. Ele é basicamente residencial, com muito peso no residencial de alta renda e média alta renda. Então, tem projetos que a gente entende que eles são resilientes, que mesmo num ambiente de crise, eles têm um bom desempenho. E aí eu aproveito para colocar que nós lançamos muitos projetos na crise, né? A crise de 2016, 17, 18, foi uma crise muito pesada, a crise mais extensa da história do Brasil, uma crise que gerou milhões de desempregados, e uma crise com momentos políticos tensos, né? Inclusive com impeachment. E neste momento nós lançamos 30 empreendimentos que foram extremamente bem vendidos. Então nós temos projetos resilientes à crise. O que nós não vamos fazer? Que não seria nada razoável. O lançamento durante um momento muito nebuloso, de muitas incertezas, inclusive de incertezas não só financeiras, mas, como nós estamos vendo hoje, de convívio social. Então, ao finalizar esse processo, assim, que a gente pode chamar de epicentro da crise, ou esse momento que nós estamos vivendo de absoluta incerteza de como será a próxima semana, e ficar em um ambiente de crise financeira, a gente tem, sim, empreendimentos que são resilientes a esse momento, e eu uso o nosso próprio histórico recente para poder atestar esse fato. Nós lançamos de novo vários empreendimentos em momentos de crise profunda que tiveram um bom desempenho. Então, o que nós entendemos? Temos que esperar a finalização desse epicentro, de novo, de insegurança mundial, e mesmo em ambiente de crise, mas uma crise mais estabilizada, se dá para falar dessa formatação, nós voltaremos a lançar. A gente acredita que isso se dará no segundo semestre, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. Eu não destaco uma cidade em relação à outra, qual vai voltar antes, e talvez estes lançamentos no segundo semestre esteja mais concentrado no quarto tri, mas nós acreditamos que sim, ele pode estar concentrado ainda no terceiro tri, né, do ano, ou seja, no início do segundo semestre. E isso, reafirmando até de forma repetitiva, a gente pode ser muito enfático, porque a gente conhece e acredita no nosso land bank, que ele é bem posicionado para esses momentos. Em relação à parte de compra de terrenos, vem surgindo algumas oportunidades, não mudou drasticamente essa lógica de compra de terrenos, mas sim tem um aumento, claro, uma visão de curto e médio prazo de boas oportunidades, porque a gente vinha de um mercado que além de estar aquecido, no início de um aquecimento,
esse início da curva de aquecimento do mercado imobiliário de São Paulo, eu falo exclusivamente de São Paulo, ele começou a mobilizar uma série de empresas para uma compra acelerada de land bank para se posicionar para um futuro que parecia ser muito promissor. E essas empresas, elas entraram numa paralisação ou numa suspensão de compra de terrenos na sua grande maioria, na sua totalidade. Então, nós vimos de um mercado que estava bem agressivo na compra de terrenos, e ele foi suspenso, e aí ele tem uma estratégia de continuidade de formação de land bank. Nós não suspendemos a nossa formação dentro das premissas que nós acreditamos que são as premissas que, eu repito aí com frequência, que são nosso planejamento, que é a formação de land bank bastante resiliente. Está claro. Muito obrigado. Próxima pergunta vem de Nicole Inui, de Bank of America. Boa tarde, obrigada pelo call. Eu só tenho uma pergunta sobre seu estoque pronto, estoque concluído. Claro, liquidez é um foco. Imagina, hoje em dia é mais difícil que antes vender esse estoque pronto, mas queria entender um pouquinho mais se vocês mudaram de estratégia, se vocês vão considerar alguma coisa em preço para acelerar ou ajudar um pouquinho mais a vendas do seu estoque pronto. Só isso, obrigada. Bom, obrigado, Nicole, pela pergunta também. A nossa estratégia, ela é dividida por regionais. Então, nós temos 3 regionais e tem estratégias um pouco diferentes. No Rio de Janeiro, nós temos basicamente estoque pronto. Nós estamos com todas as obras construídas, entregues. Não estamos com lançamentos novos, projetados. Temos um empreendimento que é em parceria com a empresa de Minha Casa Minha Vida, e ela faz a operação deste empreendimento. E lá todo o nosso foco da empresa está na venda de estoque pronto. Não tem uma alteração. Nós estávamos vindo até a crise um desempenho bastante interessante, positivo, porque nós estávamos conseguindo vender o estoque pronto numa boa velocidade e com ganho de preço em relação ao período anterior. A gente estava mais expectativa de ganho de preço em lançamentos, mas também estávamos ganhando preço no estoque pronto. Nesses 60 dias de pandemia, a gente vem conseguindo manter um ritmo bom de vendas de estoque pronto mais na Praça São Paulo e Rio de Janeiro. A Praça de São Paulo teve um desempenho excepcional em janeiro e fevereiro de estoque pronto. Foi muito, muito bom. E estávamos indo por quase uma finalização, aí numa projeção de não muitos trimestres, do estoque pronto residencial São Paulo. E a Praça de Porto Alegre, ela também tem um desempenho muito bom em estoque pronto, e ela tem um ponto relevante, que ela ainda tem um estoque para a praça importante de imóveis comerciais, que nós conseguimos ter uma nova estratégia, e aí sim entra uma nova estratégia, com locação e venda num formato que desenvolvemos, que a gente denominou de locação reversível, ou seja, o comprador ele loca a sala e depois ele migra para uma compra, ou nós estamos com uma carteira locada para comercializar, e foi uma estratégia bastante exitosa. Nós conseguimos, então, desenvolver este método de dar liquidez ao nosso estoque pronto comercial do Sul, tendo, se não me falha a memória, mais de 100 unidades locadas nesse formato. Então, em resumo, tentando sintetizar, nós estamos com um foco muito grande de estoque pronto, cada praça com o seu desenho específico, porque são mercados particulares, peculiares, e vínhamos num desempenho que em alguns trimestres o estoque pronto estaria bastante reduzido na companhia. Agora, com o coronavírus e esse ano de crise, a gente tem que entender como o mercado vai voltar após essa paralisia que estamos enfrentando.
Oi, Nicole, aqui é o Carlos. Eu queria complementar um pouco o que o Leandro trouxe, só para te passar alguns números, tá? A gente tem um volume hoje de 884 milhões de estoque concluído, né, dentro da companhia. Mas no ano passado, a gente conseguiu vender 650 milhões. Quer dizer, a empresa ela tem uma boa equipe e uma força de vendas robusta para conseguir atingir esses níveis de venda. Nesse trimestre, apesar da gente ter vendido um pouco menos o estoque concluído, nós conseguimos vender no trimestre 111 milhões de reais. Na Praça do Rio de Janeiro, só para também te dar alguns números, a gente hoje tem de estoque concluído na praça um pouco mais de 250 milhões, tá? 258. No ano passado, nós vendemos 125 milhões na praça. Quer dizer, se não tivesse esse efeito da pandemia que nós estamos vivendo, era uma praça onde o estoque ia durar no máximo 2 anos para a gente encerrar completamente o estoque nessa unidade de negócio. De novo, é um estoque, você tem razão, nesse momento um pouco mais difícil de vender. A gente espera que com a melhora do cenário a gente volte a vender ele numa velocidade parecida com o que nós estávamos vendendo antes, mas, de novo, ele vai ser um importante gerador de caixa para a companhia e nos ajudará na estratégia que o Leandro respondeu anteriormente, de deixar a companhia cada vez uma companhia mais leve. Então, hoje, a gente tem um volume de estoque um pouco mais alto do que o adequado. Vendendo esse estoque nos dá oportunidades de repensar na estratégia de pagamentos de dividendos ou reinvestimento desse capital, de forma a deixar a companhia mais leve e aumentar os níveis de rentabilidade que a gente está entregando hoje. Tá ótimo. Obrigada, ajudou bastante. Obrigada. Está bem claro. A próxima pergunta vem de André Mazzini, de Citibank. Oi, Leandro e Carlos, obrigado. Obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre também o Land Bank e como é que vocês veem também na volta, né? Quando voltarem em lançamento, que tipo de unidade vocês acham que vão ser as unidades que vão ser mais demandadas nessa volta, né? Acho que, enfim, essa crise toda do coronavírus tem mudado muito as preferências, gosto das pessoas. Então, será que vão ser unidades maiores, mais fáceis de ter distanciamento social ou não? Olhando o Land Bank de vocês, dá para ver que tem 27% no segmento médio, 25% no uso misto. E esse ponto do uso misto também, isso no uso misto são Land Banks que podem ir tanto para o alto quanto para o médio padrão. Eu queria entender essa parte do uso misto. E a segunda pergunta, vocês falaram então de locação na parte comercial, achei interessante. Vocês acham que faz algum sentido também oferecer algum tipo de locação na parte residencial? Enfim, multifamily é uma classe que está engateando aqui no Brasil. Parece que os consumidores, enfim, têm tido uma aceitação boa. Não sei, é só elucubrando aqui se faria sentido ter alguma oferta de locação também no residencial. Obrigado. Opa, desculpa. O André, respondendo aqui a pergunta, obrigado, e vou por algumas, vindo por partes. Primeiro, na questão dos novos lançamentos, nós temos hoje, né, o Land Bank nos permite fazer essa compilação dos produtos que nós entendemos que são mais adequados ao mercado. Isso muito, de novo, tem a estratégia da permuta, porque a gente pode girar o nosso Land Bank durante o tempo de lançamento um em relação ao outro sem um custo de carrego maior. Mas nós entendemos, no primeiro momento, que o residencial de média e alta renda ele é a tipologia mais resiliente historicamente no Brasil em momentos de crise, porque é o perfil da sociedade que acaba sofrendo um pouco menos que as outras faixas. Então, se a gente for pegar um histórico, o médio e alta renda se comporta melhor em crise.
muitas vezes, em crises muito profundas, eles ficam sendo praticamente o único mercado existente. Porém, nós temos um fato novo que eu acho que não está muito claro, e eu tenho, inclusive, particularmente, pessoalmente, uma visão muito positiva, que é o impacto da taxa de juros na economia. Nós vivemos em 2008, aquele foi chamado 7, 8, 9 boom do mercado imobiliário, que foi quando tivemos uma nova formatação de compra de imóveis por parte do cidadão, que foi o parcelamento em longo período, que diminuiu a parcela, porém com juros altos. Como nós temos uma venda de imóvel em 20 anos, 30 anos, o impacto dos juros ele vai ser muito, muito relevante. E é um remédio que ainda não foi sentido. Tem gente que está dizendo assim, mas os juros não estão impactando. Mas é lógico que não ia impactar agora, em curto prazo. Nós estamos no meio do epicentro, de novo, de uma crise complexa, política, social, de saúde e financeira. Mas este é um ponto que vai impactar muito, porque pessoas que compram, por exemplo, um imóvel de 120 metros vão poder, talvez, com a mesma parcela, comprar um imóvel de 150 metros. E muita gente que nunca pôde comprar um imóvel vai perceber que vai poder comprar um imóvel. Então, essa questão dos juros, ela pode mudar o que seria, em tese, o usual, o tradicional do mercado imobiliário, que o produto mais resiliente para o pós-crise é o residencial de média e alta renda. Como é que nós estamos nos preparando? Nós estamos de forma acelerada nas tramitações, nós temos projetos nas duas, vamos chamar assim, nos dois segmentos, que eu chamei de emergente, que é o primeiro imóvel acima do Minha Casa Minha Vida, nós chamamos de emergente, e nós estamos estudando, então, e trabalhando nessas duas frentes para colocar no mercado que a gente entender que vai ter mais liquidez. Se a crise e os juros não tiverem efeito na ponta no primeiro momento, média e alta renda normalmente tem uma resiliência maior, principalmente quando ele é diferenciado. Eu vou lembrar do nosso empreendimento, ou de dois empreendimentos em São Paulo, recentes, Fazano e Arco. Empreendimentos que o cliente enxerga uma oportunidade porque ele vê que não é replicável, que não vai ter um empreendimento do lado a semana seguinte. Então, nós temos terrenos únicos, que a gente sabe que vamos ter essa percepção, como foi o Arco e Fazano, e que a gente acha que é resiliente no momento pós-crise. E se os juros fizer o seu efeito esperado, nós aí entramos com lançamentos também na parte de imóveis residenciais emergentes. O misto, ele realmente é um pouco que colocou, são empreendimentos, em São Paulo tem muito da questão do estúdio, né, do plano diretor, que eles podem ter alguma parte desse empreendimento não puramente residencial, ou por causa da NR, ou por causa da fachada ativa. Então a gente colocou de misto, mas eles estão posicionados majoritariamente no residencial de também média e alta renda. A questão da locação realmente foi uma surpresa super interessante, não só pela questão da venda da carteira, que com essa taxa de juros de uma carteira bem locada, ela é um bom ativo de comercialização, então é uma outra forma, né, de resolver o estoque pronto, que não era tão usual, que é a alocação e depois a venda da carteira alocada, ou uma alternativa do comprador, que aí veio a surpresa e talvez o sucesso da nossa campanha no comercial, depois eu falo do residencial, que a pessoa não ter talvez a coragem no momento, né, que nós estávamos também em crise, a gente não pode esquecer disso, de contrair uma dívida de longo prazo. Então ele entra de forma mais leve numa alocação, mas ele não tem a sensação que ele está jogando, entre aspas, dinheiro fora, que muitas vezes a pessoa tem quando ele loca o imóvel, porque a gente dá um prazo de X meses que ele pode pegar esse capital que ele usou para alocação e converter numa parcela de compra. Então isso deu uma segurança para muitas pessoas que queriam alugar um imóvel, alugar uma sala, mas estavam com esse receio, de um lado, né, de contrair uma dívida de longo prazo e, de outro lado, não querendo desperdiçar as suas economias numa alocação que não pudesse ter algum aproveitamento desse capital. Sim, o residencial pode vir a ser também uma alternativa para essa estratégia. A gente estava já fazendo reflexões nesse sentido, a tua provocação é lúcida, é válida, na minha opinião. Agora a gente também está esperando acomodar,
né, a economia para continuar com uma reflexão de sempre novas formatações aí de acelerar as nossas vendas. Obrigado. E um follow-up rápido, então, teria alguma métrica de conversão desse pessoal que tem alugado e depois tem opção de compra? Assim, o pessoal tem de fato comprado? Como é que tem sido até agora? A gente está no início do processo, ele não venceu essa primeira etapa que a gente contratualizou nas locações, onde os clientes que locaram têm a opção para converter em compra, mas a expectativa é bem positiva. Assim, eu acho que vai ter uma conversão significativa, não quero te colocar números, até porque a gente não tem eles, mas a gente já tem essa percepção pelo contato com os clientes. É interessante que quando a pessoa faz a locação de um imóvel comercial novo, ele tem que fazer investimento, né? Tem que botar piso, gesso, ar-condicionado, então ele acaba tendo uma necessidade de um certo vínculo e investimento nesse imóvel. O imóvel comercial também não desvaloriza, né? Diferente um pouco do residencial. E quem não ficar optando pela compra, cria-se daí nestas pessoas uma carteira de bons locadores, de um bom behavior para fazer a comercialização de uma carteira de imóveis locados. Então, essa estratégia, porque quem analisar com muita profundidade, vai ver que os nossos estoques, por exemplo, prontos no Rio Grande do Sul, tem bastante unidades comerciais para aquela unidade, talvez não tenha uma velocidade de vendas elevada, porque a gente está tendo um desempenho muito mais relevante ou interessante nessa formatação, que não gera velocidade de vendas no primeiro momento, depois de passado esse período de amadurecimento da carteira, vai gerar uma velocidade de vendas interessante e concentrada. Tá ótimo. Muito obrigado, Leandro. Boa tarde. Obrigado. A próxima pergunta vem de Marcelo Mota, de JP Morgan. Bom dia, Leandro. Bom dia, Carlos. Duas perguntas rápidas também. A primeira, se vocês pudessem dar uma explicada ali na linha de outras despesas operacionais. Enfim, se a gente olha no release ali, a gente vê, enfim, provisão para contingência, era um número aí que vinha rodando na casa, menos 10, menos 13, acabou indo para um número positivo. Aí você tem a linha de outras receitas operacionais, acabou vindo mais 8 milhões. Enfim, só entender um pouco as movimentações aí que aconteceram dentro dessa linha. E se vocês puderem comentar do buyback, enfim, é um programa pequeno, só saber se vocês realizaram alguma coisa aí pós o término do trimestre. Obrigado. Oi, Mota, aqui é o Carlos, tudo bom? Vamos lá, só para esclarecer, na verdade a gente teve na linha de outros 4 lançamentos, tá? Nas provisões é um reforço de provisão, tá? Então a gente aumentou a provisão tanto do contencioso, tá? E como no trimestre nós tivemos relativamente baixo volume de negociações no jurídico, também veio um número positivo menor. Então, tanto provisões é um número que ele diminui o nosso resultado em volume de negociações e também no aumento das provisões, tá? Com relação à linha de outros, que veio um valor de 8 milhões de reais, são basicamente consolidação de 2 sócios, tá? Onde a gente consolida o balanço no trimestre, mas também esse 8 milhões de reais, ele é negativo, ele diminui o resultado. O número que veio positivo foi um estorno de provisão para distrato, onde quando nós fizemos uma negociação junto com a XP para a venda do Hotel Ibis, que a gente deu um hold-on agora em função da pandemia que a gente está vivendo, e enfim, deve ser uma transação que aconteça em terceiro ou quarto trimestre, e para aumentar o volume de unidades que a gente está vendendo, nós distratamos 47 unidades do hotel, tá, um valor médio por unidade de mais ou menos 365 mil reais, então deu um estorno de provisão de 18 milhões de reais, que transita pela linha de outros, mas ela diminui a receita líquida nossa. Então, se você olhar o resultado da SPE no lucro bruto, foi um prejuízo que a SPE
recebeu, com um estorno de provisão que transita pela linha de outros na ordem de 18 milhões de reais. Então, o impacto net desse estorno de provisão é praticamente zero, tá? Então, se você tirar esse estorno de provisão, as outras linhas, né, os outros valores que transitaram por outras receitas e despesas, foi um valor negativo, tá? No jurídico foi mais ou menos aí 3 milhões acima do que o recorrente, e na linha de outros, né, que devido a essa consolidação de 2 parceiros, 8 milhões, então a gente está falando de mais ou menos 11 milhões de reais negativos. Se não tivesse acontecido isso, o resultado da companhia ele seria maior nesse volume, tá? Então foi um resultado recorrente negativo para a companhia. O número nosso ajustado ao lucro líquido, tirando esse impacto recorrente, ele teria sido aí na ordem de 42 milhões, alguma coisa nesse sentido. Perfeito, bastante claro. Desculpa, você perguntou também do programa de recompra, tá? A gente não pode falar exatamente quanto que nós já recompramos, mas a gente continua recomprando. Claro que em alguns momentos a gente está bloqueado, né, em função de divulgação de resultados e tudo mais, mas a gente está exercendo o programa de recompra, enfim, e a gente deve concluir ele. É um programa que tem 6 meses, né, desde que a gente lançou. O total do programa é relativamente pequeno, são 2% do total do capital da companhia. Nós já tínhamos 3% em tesouraria, então no final, quando a gente completar 100% da recompra, a gente vai ficar aí com 5% da empresa em ações em tesouraria, e daí, eventualmente, ou a gente cancela essas ações, ou usa parte disso para os incentivos de longo prazo, enfim. Mas é um programa que a gente, de fato, está exercendo ele. Perfeito, obrigado, Carlos. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Bruno Mendonça, do Santander. Carlos, Leandro, boa tarde. Vocês podiam falar um pouco sobre a dinâmica de fornecedores, para a gente ter mapeado aí como é que isso está se dando, se vocês têm visto algum gargalo de logística que seja relevante, ou de algum material que porventura esteja com alguma dificuldade maior, e até na dinâmica de preço também desses materiais, o que está se sobrepondo aí, se talvez é a demanda baixa que está dando barganha para vocês, ou é em algum material específico falta de material que pode inflacionar esses custos? De forma geral, o que vocês estão percebendo de dinâmica aí depois desses 2 meses? É isso, obrigado. Oi, Bruno, obrigado pela pergunta. Eu vou separar a cadeia de fornecedores em alguns grupos. Primeiro, a nossa maior preocupação desde o início desse processo foram com os médios e pequenos empreiteiros, porque é a parte frágil, né, da nossa cadeia produtiva, talvez a mais frágil, que ela tem empresas de pequeno porte, onde o custo são pessoas e a não produtividade gera uma frustração absoluta nas receitas dessas pequenas empresas, porque elas recebem por medição de produtividade, e como elas atendem várias incorporadoras, também alguma incorporadora com mais fragilidade pode desorganizar o caixa dessas empresas e também elas se desestruturam. Isso hoje está bem equacionado, porque as obras estão em andamento. Em Porto Alegre teve uma paralisação, mas já foi contornada, e nós fizemos um trabalho junto com outras incorporadoras também de apoio a essas empresas, ou aos trabalhadores dessas empresas, com doação de cesta básica, e essa cadeia está mantida. Eu acho que esse era talvez um dos grandes riscos da pandemia, pela forma, do nosso setor, obviamente, pela forma que a construção é estruturada
né, no Brasil, diferente de outros países, são, de fato, nós somos uma montadora dos canteiros de obra, com alguns produtos industrializados e muita mão de obra organizada em pequenas empresas. Nos fornecedores, depois de materiais, nós temos o peso também do dólar, né, que é um peso negativo, além da questão de outros que podem existir, mas o balanço atual ele não é também tão relevante, porque não foi o momento que se teve a atitude de querer buscar uma oportunidade com esse drama que estamos vivendo. Então, a gente tem uma leve sinalização de economia no processo, mas não é uma questão consolidada, ou seja, o balanço, como chamou, ele é mais favorável para a economia do que para o aumento de preço. O que eu posso trazer como acho uma leitura assim, que eu acho que é relevante é que nós estávamos começando a enxergar uma subida de preço, né, que aconteceu também lá em 2006, 2007, 2008, 2009, aquela grande subida de preço com grandes estouros de orçamentos de obra. Hoje, obviamente, as empresas mais maduras, mas estava começando a enxergar uma subida de preço, que nós estávamos já inserindo nos nossos orçamentos um percentual de encarecimento do custo de obra em relação ao ciclo anterior. Hoje parece que isso não vai ocorrer. A percepção é que esse balanço de preços vai deixar estabilizado ou até com uma leve diminuição, porque a capacidade ociosa das indústrias de médio e grande porte são significativas no Brasil. Claro que tem a pressão do preço para aqueles materiais importados, dolarizados, mas na média ele está equilibrado. Não, respondido. Obrigado. Ótimo, obrigado. Mais uma vez, caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Leandro para as considerações finais. Bom, então, como foi colocado, nós estamos satisfeitos com o resultado do primeiro trimestre, que foi um bom resultado, e estamos tranquilos para esse momento de crise, pelo caixa da empresa e pela formação do nosso ano bem. Esperamos que o Brasil, a economia e o mundo consiga enfrentar com sucesso as próximas semanas e talvez os próximos meses, para que a gente consiga, de forma conjunta, voltar a ter uma sociedade ativa e economicamente bastante funcional. Então, agradeço a todos, agradecemos as perguntas e damos por encerrado a nossa